Prezados alunos, sejam muito bem-vindos em mais esse vídeo de dicas rápidas para o exame da OAB. Nosso tema hoje é de Direito Penal e hoje finalmente eu vou terminar com você o primeiro elemento do conceito analítico de crime, que é o fato típico. Se você não lembra, nos dois vídeos anteriores eu passei pelo conduta, pelo resultado e pelo nexo causal. Está nos faltando então a tipicidade. Então vamos lá, turma. Para você entender tipicidade, você tem que entender que o tipo penal é exatamente a descrição pela lei penal do fato considerado como crime. Então o tipo penal são exatamente os crimes que estão descritos no Código Penal. E a tipicidade é exatamente o fenômeno da subsunção da adequação típica. Ou seja, para haver tipicidade você tem que pegar a conduta do réu e encaixar no tipo penal. Se você conseguir pegar a conduta do réu e encaixar no tipo penal, logo significa que aquela conduta possui o quê? Tipicidade. Vamos dar um exemplo. Veja, o que o réu fez na prática? Ele subtraiu um telefone celular. Existe algum tipo penal que pune quem subtrai coisa alheia móvel? Existe, o artigo 155. Então, se você conseguir pegar a conduta do réu e encaixar no 155, significa que a conduta do réu tem o quê? Tipicidade. Mas veja, turma, a OAB vem cobrando a questão, turma, da tipicidade formal e da tipicidade material. Porque quando o direito penal começou a ser desenvolvido para o reconhecimento da existência do fato típico, bastava a existência da tipicidade formal. Só que o direito penal de hoje é um direito penal voltado na dignidade da pessoa humana, um direito penal constitucional. Então, para haver o fato típico, o nosso Supremo Tribunal Federal reconhece que é necessário a existência da tipicidade material. E o que é a questão da tipicidade material? Condutas insignificantes, condutas que não lesam e nem ameaçam de lesão o patrimônio ou o bem jurídico tutelado pela norma penal, não possuem tipicidade material. Logo, turma, a questão da insignificância, a questão da bagatela, absolve o réu? Absolve, por ausência de tipicidade material. Mas, professor, quando que o juiz deverá reconhecer a bagatela, a insignificância para o réu? Veja, turma, não há uma regra concreta, há vetores para a aplicação. Vetores esses criados pelo ministro Celso de Mello em julgado histórico no ano de 2009 no Supremo Tribunal Federal. Quais são esses vetores? Você tem que decorar e depois eu vou fazer as questões e vou te mostrar. A ausência de periculosidade social da ação, beleza, turma? Reduzida a reprovabilidade da conduta, baixa ofensividade do ato e inexpressiva ou inexistência, né, turma, de lesão jurídica ao bem tutelado. Então, olha lá, ausência de periculosidade social, reduzida a reprovabilidade da conduta, baixa ofensividade do ato e inexistência ou ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, turma. Esses são os 4 fatores para reconhecimento da bagatela da insignificância. Lembrando que o réu será absolvido porque está sendo excluído a tipicidade, senhores, material. Então hoje não basta mais o mero enquadramento, a mera subsunção, não basta a mera atividade formal. Para haver o reconhecimento da existência do fato típico, é necessário a existência da tipicidade material. E aí, teoria Belling-Meyer, a tipicidade é o indiciário da ilicitude. O que significa isso, professor? Que se você tem tipicidade, você presume que além do fato ser típico, está presente já o quê? O segundo elemento do conceito analítico de crime, que seria o quê? A antijuridicidade. Porque o que é ser ilícito? O que é ser antijurídico? É ser contrário ao direito. Então, se eu consigo pegar a conduta do réu e encaixar no tipo penal, ou seja, existe tipicidade, eu presumo que essa conduta, além de ter o que? Além de existir o fato típico, ela é antijurídica. Então, o que a prova vai perguntar para você? Quando que um fato típico não é antijurídico? Quando estiverem presentes as excludentes de ilicitude, as excludentes de antijuridicidade. E quais são elas, professor? Elas estão elencadas lá no artigo 23 do Código Penal. Quais sejam, turma? O estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Então, excludentes de ilicitude, excludentes de antijuridicidade, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Rapidamente, vamos explicar exatamente cada uma dessas excludentes. O estado de necessidade, ele nada mais é que um conflito entre dois bens jurídicos, onde no caso concreto, o réu não pode salvar os dois bens jurídicos
tutelados, turma, ele vai ter que salvar apenas um. Qual ele deve salvar? Ele deve salvar o de maior valor, ou seja, ele deve lesionar aquele bem jurídico que, comparado entre os dois, vale o quê? Menos. Professores, se eles tiverem valores idênticos, aí o réu fica à vontade, ele pode lesionar qualquer um dos bens. Veja, turma, veja, professor, então se ele salvar o de maior valor, lesionar o de menor valor, ele será o quê? Absolvido porque em razão da existência da excludente de ilicitude. Mas, professor, e se o réu acaba lesionando o de maior valor, ou seja, ele decide salvar o de menor valor, ele será absolvido? Não. Artigo 24, parágrafo 2º. Ele será condenado, mas ele terá direito à redução da pena de 1 a 2/3, turma. E a legítima defesa? A legítima defesa não é um conflito entre bens, e é sim uma reação a uma injusta agressão humana, atual ou iminente, utilizando os meios necessários e proporcionais. Então não dá para confundir o estado de necessidade com a legítima defesa, porque no estado de necessidade você não tem uma injusta agressão humana, você tem um conflito entre dois bens jurídicos. Por exemplo, vem um cachorro, vai exatamente o que? Atacar uma criança. Qual bem jurídico vale mais? A vida humana está acima da vida do animal. Então você deve o quê? Matar o cachorro para salvar a criança. Isso é legítima defesa ou estado de necessidade? Estado de necessidade. Porque no meu exemplo, ó, eu tenho o quê? Um conflito entre dois bens jurídicos. Agora, se uma pessoa vem injustamente te agredir, aí você reage a essa injusta agressão humana, utilizando-se dos meios necessários e proporcionais, mas uma agressão o quê? Atual ou iminente. Iminente é que está prestes a ocorrer. Atual que está ocorrendo, turma. Isso significa que você será absolvido o quê? Pela excludente ilicitude, chamado de legítima defesa. O exercício regular de um direito, senhores, é uma questão já de normas, geralmente extras penais, que permite que você defenda, por exemplo, a sua propriedade, tome algumas atitudes para se defender. Como, por exemplo, turma, a utilização de cerca elétrica visível, a utilização de lanças no portão, né, turma? Isso é tudo questão de exercício regular do direito. Ou, por exemplo, em práticas esportivas, boxe, futebol, MMA, essas lesões dentro da normalidade do esporte, elas não são punidas criminalmente porque elas são permitidas pelas regras da prática esportiva. Então você não responde pelo crime porque você está em exercício regular de um direito, tudo. O estrito cumprimento do dever legal, turma, o estrito cumprimento do dever legal é exatamente, turma, uma excludente voltada para agentes públicos. Por exemplo, os policiais, quando vão efetuar o cumprimento de um mandado de prisão, às vezes eles precisam utilizar da força e eles responderão por essas eventuais lesões para cumprir o mandado? Não, turma, porque eles estão no estrito cumprimento do dever legal. Mas lembra, turma, em qualquer excludente, os excessos, sejam dolosos ou culposos, sempre serão punidos. Beleza? Vamos às questões rapidamente, então, turma. Vamos às questões aí rapidamente da nossa aula de Direito Penal. Olha só, turma. Exame 12, turma. Exame 12. Pedro Paulo, primário de bons antecedentes, foi denunciado pelo crime de descaminho do 334 do Código Penal, pelo transporte de mercadorias, procedentes do Paraguai e desacompanhados de documentação comprobatória de sua importação regular, no valor de R$ 3.500, conforme atestam o auto de infração e o termo de apreensão e guarda fiscal, bem como o laudo de exame merciológico, elaborado, turma, pelo Instituto Nacional de Criminalística. Em defesa de Pedro Paulo, segundo o entendimento dos tribunais superiores, é possível alegar o princípio da proporcionalidade? Não, turma. O princípio da culpabilidade? Também não, turma. Letra C, o princípio da adequação social? Também não. O princípio da insignificância ou bagatela? Sim, turma. Princípio da insignificância ou bagatela, turma. Então você vai alegar a favor dele a ausência de tipicidade material. Mas, professor, você está maluco? O valor era R$ 3.500. Aprenda, então, o entendimento dos nossos tribunais. Crimes tributários. O que seriam crimes tributários? O 168A, que é a apropriação indébita previdenciária, o 337A, que é a sonegação indébita previdenciária, e o crime aí de descaminho, 334 do Código Penal, somados aos crimes da Lei 8.137 de 90, que são os crimes contra a ordem tributária, valores inferiores a R$ 20.000 por força da portaria do Ministério da Fazenda 75 de 2012, eles são o quê? Insignificantes, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Crimes tributários, débitos de até R$ 20.000, aplicação do princípio da insignificância. Logo, o réu será absolvido, turma. Olha só, exame 8, em relação ao princípio da insignificância, assinale a correta. O princípio da insignificância funciona como causa de exclusão da culpabilidade
Embora a conduta do agente seja típica e ilícita, não é culpável. Errado. Ela exclui o fato típico, exclui a tipicidade material, turma. B. A mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica constituem para o STF requisitos de ordem objetivas, autorizadores da aplicação do princípio da insignificância. O que eu te ensinei? Essa é a correta. B de bola é a correta, turma. Vamos ver o erro da C. A jurisprudência predominante dos tribunais superiores é a corte admitir a aplicação do princípio da insignificância em crimes praticados com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, como por exemplo roubo. Errado. Crimes de violência ou grave ameaça contra a pessoa, crimes que têm rompimento de epistáculo, réus reincidentes, os tribunais não vêm reconhecendo a aplicação do princípio da insignificância. E o erro da D, turma? O princípio da insignificância funciona como causa de diminuição da pena? Errado. Ele não diminui a pena, ele absolve o réu porque exclui o fato típico, mais precisamente no elemento tipicidade esta que é material, turma. Perfeito. Vamos lá. Excludentes de ilicitude, turma. Olha só, olha, vamos lá, ó. Débora, exame 11. Débora estava em uma festa com seu namorado Eduardo e algumas amigas, quando percebeu que Camila, colega de faculdade, insinuava-se para Eduardo. Cega de raiva, Débora esperou que Camila fosse ao banheiro e a seguiu. Chegando lá e percebendo que estavam sozinhos no recinto, Débora desferiu vários tapas no rosto de Camila, causando lesões corporais de natureza leve. Camila, por sua vez, atordoada com o acontecido, somente deu por si quando Débora já estava saindo do banheiro, vangloriando-se da sua dada. Nesse momento, com o ódio de sua algoz, Camila levanta-se do chão, agarra Débora pelos cabelos e a golpeia com uma tesourinha de unha que carregava na bolsa, causando-lhe lesões de natureza grave. Com relação à conduta de Camila, que é a que, com a tesourinha agrediu a colega, a sinal é correta. Camila agiu em legítima defesa? Errado. Por quê? A legítima defesa é só quando você reage a uma injusta agressão atual ou iminente. Atual ou iminente. Iminente preza acontecer, atual acontecendo. Ela reagiu quando a moça já estava o quê? Saindo do banheiro, quando as agressões já tinham cessado. Então não há legítima defesa. Agiu em legítima defesa, mas deverá responder pelo excesso doloso? Errado, não tinha legítima defesa. Ficará isenta de pena por inexigibilidade de conduta diversa? Errado também. D. Praticou o crime de lesão corporal de natureza grave, mas poderá ter a pena diminuída. Perfeito, turma? Essa aqui é a alternativa. Ela praticou o crime de lesão corporal grave, mas pelo fato de ela estar sob domínio de violenta emoção, né, turma? Ela vai ter a pena diminuída aqui por uma questão de uma atenuante genérica lá do artigo 65 do Código Penal. Turma, vamos lá. Exame 16, ó. Carlos e seu filho de 10 anos caminhavam por uma rua com pouco movimento e bastante escura, já de madrugada, quando são surpreendidos com a vinda de um cão pitbull na direção deles. Quando o animal iniciou o ataque contra a criança, Carlos, que estava armado e tinha autorização para assim se encontrar, efetuou um disparo na direção do cão, que não foi atingido, ricocheteando a bala em uma pedra e acabando por atingir o dono do animal, Leandro, que chegava correndo em sua busca, pois notou que ele fugiu de forma clandestina da casa. A vítima atingida veio a falecer, ficando constatado que Carlos não teria outro modo de agir para evitar o ataque do cão contra o seu filho, não sendo sua conduta taxada de descuidada. Diante desse quadro, assinale a opção que apresenta a situação jurídica de Carlos. Carlos atuou em legítima defesa do seu filho, devendo responder, porém, pela morte de Leandro. Errado, não era legítima defesa. Veja, legítima defesa, reação a uma injusta agressão humana. Ele reagiu à agressão do cachorro, então não era legítima defesa, porque o cachorro não estava sendo utilizado como meio do crime. Beleza, tudo? Então não tinha agressão humana, então A está errado. Carlos atuou em estado de necessidade defensivo, devendo responder, porém, pela morte de Leandro. Errado, turma. Por que errado, professor? Porque aqui, na verdade, o Carlos atuou em estado de defesa, estado de necessidade defensivo, e não vai responder pela morte de Leandro, turma, porque aqui na verdade ocorreu o quê? O erro na execução. E aí a gente vai estudar no próximo vídeo a questão do excludente de culpabilidade do erro de tipo, o nosso próximo vídeo de penal, e você vai ver que quando você tem erro de tipo, acidental, erro na execução, lá por força do artigo 73 do Código Penal, você responde como se você tivesse acertado, como se você tivesse cometido um crime contra quem você queria acertar. Então a B está errada, turma. Letra C. Carlos atuou em estado de necessidade e não deve responder pela morte de Leandro. Perfeito, ó. Atuou em estado de necessidade e por esse erro da execução,
ele não vai responder pela morte de Leandro por força do artigo 73 do Código Penal. Carlos atuou em estado de necessidade putativo, não, putativo é imaginário, não tinha nada de imaginário, o Pitbull estava atacando o seu filho, razão pela qual não deve responder pela morte de Leandro. Errado, turma. O erro aqui não é que ele não vai responder pela morte, ele realmente não responde pela morte. Mas o estado de necessidade não era putativo, era real, porque o putativo é imaginário. O real é quando realmente essa agressão está o quê? Efetivamente acontecendo. Então a alternativa correta é a C de casa. Turma, continue estudando, fica com Deus que vai dar certo. O próximo vídeo, processo penal. Até lá!